A Vale soltou informação para o mercado que foi sobre as vendas que ela fez no primeiro trimestre de 2025. Inaugurou o ano soltando os resultados. E eu vou junto com você aqui destrinchar esses resultados para a gente entender se ainda está na hora de comprar a Vale, se os resultados foram bons, medianos, se foi resultado ruim e se neste momento, com a Vale a 53,81, que foi o fechamento de ontem, posso soltar aquele resultado. Se isso aqui ainda é momento de compra ou não. Várias casas de análise, várias, na verdade a maior parte delas, diz que o preço justo de Vale é de 60 a 70 reais, 80 reais. Será que isso é verdade? Vamos calcular inclusive o preço teto dela. Então para você encontrar esse documento junto comigo, você vai digitar Vale 3 RI, já vai aparecer aqui informações para o mercado e aqui nas informações para o mercado a gente desce, clica central de resultado e aqui você vai ver a produção e vendas da Vale no primeiro trimestre de 2025. Vamos dar uma olhada, né? Porque com todas essas tarifas do Trump, pessoal com medo da Vale, da Petro, já gravei vídeo inclusive para vocês relacionado à tarifação e o que isso pode impactar na Petro e na Vale. Mas vamos ver aqui agora o resultado operacional da Vale. No documento, o desempenho da Vale no primeiro trimestre foi marcado por maiores vendas ano a ano de minério de ferro e pelo progresso no comissionamento dos projetos VGR1 e Capanema. Tem inclusive ramp-up de alguns projetos que a gente vai falar aqui de agora. Olha o resumo da produção. Aqui ele divide minério de ferro, Pelotas, que também é minério de ferro, só que de menor qualidade, cobre e níquel. Você consegue perceber aqui que a comparação do primeiro trimestre de 2025 com o primeiro trimestre de 2024 realmente foi menor. Caiu ali praticamente 3 mil toneladas, né? Foi bem menor, ó. Caiu aí 4,5%. Quando a gente olha para Pelotas, a mesma coisa, só que quando a gente olha para os minérios alternativos, né, o cobre e o níquel, subiu, olha só, 11% e 11,1%. Primeiro trimestre de 2025 batendo aí 90 toneladas de cobre e 43 toneladas de níquel. Quando a gente olha aqui para a parte de vendas, porque uma coisa é você produzir. Pensa comigo, você é uma empresa de commodity e você produz soja ou sei lá, carne, o que quer que seja. Você produz soja lá, você plantou 100 mil hectares de soja, fez muita saca de soja, mas você não consegue vender. O que adiantou você produzir? Nada. Inclusive, você vai perder dinheiro se você não conseguir vender, porque ou você vai ter que vender mais barato, ou você vai perder os seus produtos. No caso de minério de ferro, não é perecível, então dá para guardar, fazer estoque e vender posteriormente. Mas no caso da soja, por exemplo, no caso da carne, isso aí é perecível, ou seja, precisa forçar a venda ou então perde realmente. É lógico que no caso da soja existe maneiras de você guardar ela por mais tempo, mas você sempre vai pressionar o preço caso você não consiga vender tudo aquilo que você está produzindo. É a lei da oferta e demanda básica, né? Então sempre é importante você olhar a produção e sempre é importante olhar a venda também. Lembra o que eu sempre ensino para vocês em empresas de commodity? Empresa de commodity a gente não olha apenas o lucro. O lucro importa? Eu sempre falo para você, empresa, quando você compra empresa, você não compra o valor patrimonial dela, é diferente de um fundo imobiliário. Você compra ela pela sua possibilidade de dar lucro. E a possibilidade dela de dar lucro é a ideia dela. Qual que é a ideia da Vale? Pô, eu vou escavar o chão, vou achar ferro, vou achar cobre, vou achar níquel, e aí eu vou pegar isso e vou vender. Essa é a ideia da Vale. Isso dá lucro? Dá lucro? A gente precisa ver se dá lucro. Só que no caso das empresas de commodity, diferente de empresas de tecnologia, de sistema financeiro, seguros e tal, no caso das empresas de commodity, uma coisa que você tem que avaliar, isso você precisa anotar. Duas coisas você precisa avaliar nessas empresas. Se a produção está aumentando e se a eficiência dessa produção está melhorando. Porque uma coisa é você com a sua máquina lá, imagina que você tem lá a sua retroescavadeira, você tá num lugarzinho lá que você consegue minerar ferro. Você consegue em um ano produzir 1 tonelada de ferro ali, naquele local que você consegue produzir. No outro ano, você melhora a máquina, você pega umas estratégias diferentes, porque antes você perdia muito minério de ferro na escavação, e agora você consegue no mesmo tempo, minerar 2 toneladas. Melhorou? Melhorou, não é? A produção melhorou. Mas será que foi eficiente? Porque vamos supor que você, antes com aquela máquina velha, você gastava 20 reais, exemplo, tá? Didático, pelo amor de Deus. 20 reais para minerar 1 tonelada. E agora você tá minerando 2. Só que você tá gastando, sei lá, 600 reais para minerar 2 toneladas. Ou seja, você perdeu sua eficiência. Se você pegava e vendia a tonelada, por exemplo, por 1.000 reais, você minerava a 20, vendia a 1.000, seu lucro era de 980. Agora você minera 2. Você vende a 2.000, só que agora o seu gasto é 600, ou seja, sua eficiência, sua margem deu uma encurtada, que agora o seu lucro minerando 2 toneladas é de 1.400, enquanto deveria, na verdade, ser de 1.860, se fosse seguir a mesma eficiência anteriormente. Ou seja, nas empresas de commodity a gente tem que olhar se a produção está aumentando e junto com a produção, se a eficiência está melhorando. É lógico, no processo de expansão a eficiência diminui um pouco. Quando você vai comprar a máquina, você vai gastar dinheiro para melhorar. Só que depois que você for ajustando essas margens, teoricamente
basicamente é para você estar mais eficiente cada ano que passa. Cada vez mais você melhora suas técnicas de extração, no caso aqui de commodity de ferro, né? Cada vez mais você melhora a sua forma de criar um gado, a sua forma de plantar soja, e você vai melhorando a sua eficiência, aumentando a produção. Léo, por que a gente não tem que se prender ao lucro nas empresas de commodity? Porque a empresa de commodity é impactada pelo commodity. E o commodity a gente não consegue controlar. O que a gente consegue controlar nas empresas de commodity? Custo, que é a eficiência de produção, e tanto de produção. É isso que você consegue controlar. A empresa só consegue controlar isso. A Vale não consegue controlar o quanto que vai estar custando o minério de ferro amanhã. Não tem como. Então, se ela... Vamos, por exemplo, de idade, você nunca mais esquecer isso aqui. Nunca mais. Você nunca mais vai errar isso em empresa de commodity. Pelo amor de Deus. Se a Vale produz 1.000 toneladas, cada tonelada tá valendo R$100, só para efeito didático, significa que neste ano que ela produziu 1.000 toneladas, vendeu 100% da sua produção, ela vai ter lá R$100 mil de lucro, beleza? Vamos supor que no outro ano ela consegue produzir agora o dobro, 2.000 toneladas. Só que agora o preço do minério de ferro baixou de 100 para R$50. Olha que loucura, baixou. Porque a China tá sofrendo umas tarifas, talvez não tá crescendo tanto quanto crescia antes. Os maiores compradores desse minério de ferro não estão comprando mais, então para você vender você tem que baixar o preço, enfim. No caso aqui ele aumentou a produção e vamos considerar que também melhorou sua eficiência, ou que manteve a eficiência mesma, que é o objetivo. Só que aqui o lucro vai continuar sendo o mesmo. Você olhando para isso, você abrir o relatório de Vale e vai olhar para esses resultados. Isso é um resultado positivo ou negativo? Reflete aí. Isso aqui é um resultado extremamente positivo, Por quê? Porque agora, no caso, a Vale é muito mais eficiente e o reflexo do lucro é só pelo commodity. E o commodity pode voltar a subir. Lógico, você tem que avaliar se o commodity pode voltar a subir mesmo ou não. Vamos supor, eu vou pegar um commodity, por exemplo, que teoricamente vai ser inutilizado. Por exemplo, se você vai investir numa empresa que está aumentando a produção e está melhorando a eficiência, só que está produzindo lâmpadas incandescentes. Você vai focar nesse investimento, sendo que agora já existem as lâmpadas fluorescentes, inclusive já tem lâmpada de LED. Faz sentido você pensar que, pô, aquela empresa vai ser disruptada e não vai crescer mais, mesmo que ela aumente sua eficiência, aumente a sua produção. Então a gente tem que olhar para isso. Será que o minério de ferro vai continuar sendo utilizado? O que você acha? É um case forte, né? Todo o planeta precisa de minério de ferro para se desenvolver. Todo o planeta. Minério de ferro é extremamente essencial, nunca será substituído. Logo, nunca é uma palavra muito difícil, né? Pode ser que em algum momento descubra alguma coisa que a gente não sabe hoje, mas você consegue perceber que ela tem um futuro garantido. Não vai ser disruptada assim de maneira tão fácil. Ou seja, a gente vai olhar sempre para custos e para produção. Logo, se aumentou a produção aqui neste exemplo ridículo que eu te dei, no momento em que o minério de ferro voltar a subir, o lucro da Vale volta a subir. E aí você vai comprar a Vale por melhora de custo de produção ou só quando aumentar o lucro, quando você vê o dividendo subindo? Porque aí, meu amigo, você já perdeu a hora, né? Aí você já perdeu a valorização da Vale. Então, aqui, quando a gente olha para um resultado desse, a gente tem que sempre ver aumento de produção, que não foi algo que aconteceu aqui no primeiro trimestre de 2025. Vamos ver se ela justifica o motivo. A gente viu crescendo só cobre e níquel. Quando a gente olha para vendas, as vendas foram boas, ó. No primeiro trimestre de 2025, cresceu venda em relação ao primeiro trimestre de 2024, 3,6%. Então, apesar de ter produzido menos, vendeu mais. Como é que pode um trem desse? Ah, produziu 70 mil e vendeu só 63. Pois é, deixou guardado, né? Neste caso que produziu 67 e vendeu 66, praticamente tudo. Perceba que o cobre e o níquel também tá tomando algumas relevâncias mais importantes dentro da Vale, porque a Vale antes era só minério de ferro. Agora tá vindo com esses minérios alternativos. Olha o tanto que cresceu as vendas, ano a ano. 6,6% no cobre e 17,5% no níquel. Quando a gente olha para a realização de preço, Léo, vendi por tanto. A Vale tá falando assim, ó, lá nos minérios de ferro, os finos, eu vendi a $90 a tonelada. Nas pelotas, eu vendi a $140 a tonelada. No cobre, 8,891. No níquel, 16,106. Então, aqui a gente tem essas tabelas de preço e você consegue perceber que todos os preços caíram em relação ao ano anterior, ó. O minério de ferro em geral caiu pra caramba, as pelotas caíram ainda mais. Aqui no caso, o minério de ferro fino é um ferro melhor, por isso que ele caiu menos em relação às pelotas, mas você consegue perceber aqui que teve queda no minério de ferro, teve queda no níquel, mas o cobre deu uma recuperada, né? O cobre subiu um pouquinho. Aqui você consegue perceber o que os analistas estavam esperando de resultados, o que os analistas estavam esperando de preços. Olha só, o Bradesco BBI projeta a produção do minério de ferro para Vale no primeiro trimestre de 2025 de 69 milhões. A gente viu que teve quanto? 67. Foi abaixo do esperado pelo mercado. A equipe do BBI espera vendas de 66 milhões de toneladas, o que realmente bateu, né? Então isso aqui foi de acordo com o mercado. A realização do preço do minério de ferro, teoricamente, estava sendo esperada a
92 dólares por tonelada, o que aqui foi abaixo também do valor de mercado, né, da previsão do mercado. Inclusive, esse preço esperado pelo minério de ferro, tanto pelo Bradesco quanto pela Genial, também bateu ali os 92 dólares. E realmente foi abaixo, né? Veio abaixo. E aí o preço-alvo da Genial seria de R$ 65,20. E aí a Genial rebaixou, manteve recomendação de compra, mas cortou o preço-alvo de 65 para 61,50 por conta dessas quedas. Só que ela não conseguiu bater nem no preço e não conseguiu bater nem na produção. A única coisa que ela conseguiu bater foi nas vendas. Ou seja, pode ser que existam mais outras reavaliações aí dos analistas, mas a Genial, mesmo olhando esses resultados, fala assim, pô, vale tá barato, tá abaixo dos R$ 60. A gente vai discutir sobre esse preço também, vou te dar minha opinião. Inclusive, galera, eu quero te fazer um pedido que vai me ajudar pra caramba. Se você tiver condições de fazer, eu ficaria extremamente honrado. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Eu soltei esse vídeo no dia 9 de abril, ou seja, quase completando 10 dias. Teve quase 100 mil visualizações, mas olha o número de inscritos. Olha o número de inscritos. Eu tenho certeza que muitas vezes, assim como eu, que abro o YouTube, pô, eu vou lá, acompanho canais que eu gosto pra caramba, tem canais que eu gosto pra caramba, tô acompanhando sempre. E às vezes, por eu acompanhar sempre, tá sempre aparecendo a carinha desse canal lá na página inicial do YouTube. Aí eu clico, assisto outro vídeo, mas muitas vezes eu esqueço de conferir se eu tô inscrito ou não. Então eu quero te fazer esse pedido, tá? Confere aí se você tá inscrito. Se você não tiver inscrito, clica pra se inscrever, dê o like no vídeo, isso me ajuda pra caramba, faz o canal crescer, fico motivado pra trazer cada vez vídeos melhores. Você vê aqui que eu tô te dando 320%, 100% meu, 220% de Deus pra te ensinar de verdade. E tudo gratuito, não cai dedo. Se você clicar no mouse, não cai dedo, não cobra imposto, não tem taxa nenhuma. É só você fazer aí que é de graça, tá? Lá no Goiás a gente fala assim, ó. Não vou falar isso não. Aqui ela explica o porquê que a produção do minério de ferro foi menor. Parte foi impactada pelas restrições de licenciamento. E parte já era prevista mesmo que ia diminuir por conta das chuvas. Foi intensificada aí a queda por conta dos maiores níveis de chuva. Ou seja, o sistema norte teve uma diminuição de 0,9, o sistema sudeste uma diminuição de 1,2 e o sistema sul de 1,1. Ou seja, temos aqui 3 mil toneladas, né? 3 mil toneladas que foram diminuídas. No caso do sistema sudeste aqui, devido à manutenção corretiva de 49 dias, as manutenções elas vão acontecer e o negócio vai ficar parado. Não vai minerar durante aquele período, logo vai diminuir a produção mesmo. O projeto Capanema está em fase de ramp-up dentro do cronograma e deve aumentar sua capacidade total no primeiro trimestre de 2026. Inclusive, muitos analistas já estão prevendo essa maior alta de produção em 2026, porque tanto o ramp-up da Capanema quanto o ramp-up do projeto VGR1 vão ser lançados em 2026. O Capanema no primeiro trimestre e o VGR1 no segundo trimestre. Isso vai aumentar muito a produção. E aí a preocupação que entrou agora com tudo isso que está acontecendo no planeta é se vai ter gente para comprar tudo isso. Se a China realmente vai ser muito impactada ou não. Se vai continuar no seu intenso crescimento. Por quê? Porque se a gente olha aqui no Investidor 10, as regiões onde a Vale gera receita, você consegue perceber que 50% da receita da Vale vem de China. Ou seja, se a China diminuir seu crescimento, diminuir a importação de minério de ferro do Brasil, a Vale vai sofrer com isso. Tanto que se a gente olha o gráfico de Vale, na cotação padrão, tirando os dividendos, no momento que a Vale bateu seus maiores picos, lá R$110, ó, 110, 109, e ficou praticamente aqui uns 4, 5, 6 meses em cento e poucos reais, aqui tava R$96, tudo isso aqui no ano de 2021. Olha só o que estava acontecendo no ano de 2021. Olha o PIB da China, tanto que pulou de 2020 para 2021. Crescimento absurdo, absurdo do PIB. Em percentual, o crescimento de 2021 foi de 8,6% de PIB. Ou seja, crescimento da China alto, Vale decola. Crescimento da China baixo, Vale cai. Olha só o que aconteceu em 2022, com o crescimento da China bem mais baixo. Olha o que aconteceu com a Vale. Em 2022 caiu para 69. Depois subiu mais um pouquinho por conta da expansão de novo da China. Você consegue ver aqui que depois deu uma subidinha em 2023 e ficou em 2024 na casa dos 5%. Ou seja, provavelmente a gente vai ver e vai continuar com a oportunidade nesses preços de Vale por mais um tempo, porque a expectativa de crescimento, principalmente nesse setor civil, que é o que mais impulsiona o PIB da China, em 2025 e 2026, vai ficar na casa dos 5, 4,5, 5,2 de PIB. Ou seja, talvez não aumente tanto assim a importação. Pode ser que inclusive caia. Se cair, Vale vai sofrer. E é isso que o pessoal já está antecipando. Na verdade, tá, esses preços aí chegou a bater 49,20 por um dia ali, mas isso aí é justamente a antecipação dos piores resultados da Vale no quesito de venda, porque vai diminuir receita de Vale e o medo todo por conta da China. Teve muita gente que inclusive ficou com medo por conta das taxações dos Estados Unidos, aqueles 10% que taxou no Brasil, que ia atrapalhar demais a Vale, a Petrobras, por conta das exportações para os Estados Unidos. Você consegue ver que da receita da Vale apenas 3% provém dos Estados Unidos. Então o problema não é a tarifação dos Estados Unidos sobre o Brasil, mas o reflexo da tarifação dos Estados Unidos sobre o mundo
mundo e sobre o crescimento da China. É isso que está impactando mais aqui o desempenho de papel da Vale. E aqui você consegue ver que os metais de transição, né, esses metais alternativos ao ferro aí, tá atingindo já 16%, cara. Não foi assim o tempo todo. E quanto mais ela aumenta esse percentual de metais de transição, menos ela depende da China. Isso vai trazendo cada vez mais segurança aos acionistas de Vale e cada vez mais uma consistência de resultados na China. Olha o pagamento de dividendo da Vale na época que a China estava bombando lá com um PIB de 8,6. Colocar em dividendo pago aqui deu 14,65. É muita coisa, muita coisa. Isso não conseguiu ser mantido justamente por conta da diminuição da receita geral da Vale, justamente por conta da menor demanda. Isso é normal. Logo, como ela está aumentando a produção, a demanda está menor, o que acontece com o preço do minério de ferro? Se você der uma avaliada, isso aqui eu sempre digo para você, nunca avalie uma empresa de commodity sem olhar o preço da commodity. Aqui em azul a gente tem o preço do minério de ferro e em roxo a gente tem o preço da Vale, tá? A cotação da Vale. Perceba, a Vale ela acompanha fielmente o preço do minério de ferro. Ela só sobe quando o minério de ferro dá sinal de subida. Ela só cai quando o minério de ferro dá sinal de caída. Aqui você consegue perceber, pô, recentemente, em setembro de 2024, você viu o Vale subindo, dando aquele último suspiro antes de começar a queda? Quando o minério de ferro subiu. Quando a gente pega os últimos 5 anos do valor do minério de ferro, você consegue ver que o resultado da Vale foi absurdo lá em 2021, porque o minério de ferro tava 214. Tava muito caro, tava muito alto. $214 é o dobro do que tá acontecendo hoje. É como se a receita da Vale, ela continuasse fazendo a mesma coisa, mas a receita da Vale duplicasse 2,14 vezes. Imagina, é lógico que o dividendo vai ser 2 vezes maior, é lógico que o resultado vai ser 2 vezes maior, porque o minério tá mais caro. E aqui você consegue perceber que nos últimos 5 anos os 100 dólares é como se fosse uma resistência, né? Você consegue perceber aqui que raras vezes ficou abaixo de 100. Aqui em 2022 ficou abaixo de 100, que inclusive conferiu a queda lá em 2022 também, onde veio o fosso aqui de R$65. E depois no mês 8 de 2024 bateu 91 de novo. E em 24 a gente já tava vendo o Vale mais ou menos a esses preços aí, ó, mês 8, R$57. Então perceba, a Vale que bateu R$65 e tava com a cotação do minério de ferro 92, é a mesma Vale que bateu 57 com o mesmo preço do minério de ferro. Só que a Vale aqui produzia menos, com menos eficiência do que... Ou seja, aqui você está comprando uma empresa melhor a um preço mais barato. Hoje você está comprando uma empresa melhor do que era aqui, com um preço muito mais barato. A única coisa que mudou foi o preço do minério de ferro. Que você entenda isso quando você está comprando commodity, tá? E aí, lógico que você tem que avaliar o potencial desse minério de ferro de subir. É lógico, se a gente traz aqui um gráfico mais próximo, nos últimos 3 meses, vou pegar aqui 6 meses, consegue perceber que tá oscilando aí e que não sobe acima de 107. Ou seja, preste atenção aqui na conclusão. Vale está consideravelmente aumentando sua produção ao longo dos anos. É lógico que em alguns momentos vai ter diminuição de produção por manutenção, por problemas cíclicos mesmo, mas ela está aumentando sua produção de maneira consistente, ela está diminuindo seus custos de maneira consistente. A gente vai ver melhor isso quando soltar o resultado mesmo do primeiro trimestre. Isso aqui foi só um relatório de vendas, de como que está a situação atual. A gente vê os dois principais indicadores para a empresa de commodity, elas estão bem, o minério de ferro está mal, o cenário macroeconômico é ruim. É ruim, não tô falando que é bom não, tem que ser sincero ainda, é ruim. A China pode realmente diminuir a compra, pode ser que valha a fundo ainda mais, pode ser. Mas, na minha opinião, hoje a gente consegue comprar uma empresa muito melhor do que era há 2, 3 anos atrás, entregando muito mais resultado operacional da parte de produção do que 3, 4 anos atrás, e que sim, o resultado dela tá sendo impactado, o lucro dela tá sendo impactado pelo preço do minério de ferro, e que não dá pra gente ignorar que ela tem extrema dependência da China nesse quesito, e uma empresa que tem dependência de um parceiro comercial, você viu aí, né? A fragilidade que é você depender exclusivamente de um parceiro comercial. Ela tá fazendo de tudo para diminuir essa exposição, mas é lógico que isso vai demorar, porque 50% da receita é muita coisa. A previsão de crescimento da China é um pouco menor, estável ou menor nos próximos 2, 3 anos, ou seja, não espere Vale explodindo para 70, 80, 90, 100 reais, não. Não espere isso, porque provavelmente não vai acontecer. Agora, a esses preços, será que tá barato? Vamos entrar na Award pra gente calcular o preço teto projetivo. Aqui você consegue ver de maneira bem clara. Inclusive, tava falando com o desenvolvedor da Award hoje. E olha só o que eu falei pra ele. Tô com vontade demais de anunciar os mesmos, mas você não tira o pé do meu almoço, que ele tá terminando a atualização da Award. Se você ainda não é assinante da Award, não assina agora. Não assina agora. Espera um pouquinho, segura a mãozinha. Semana que vem
talvez eu faça um anúncio absurdo aí. Vai ter a oportunidade de assinar o Word com todas as atualizações, com tudo novo, um preço absurdo, absurdo. Como que tá a Vale hoje aqui? Se a gente leva em consideração o dividendo yield médio dos últimos 5 anos, que é o preço teto Bazin, o clássico Bazin, a gente tem um dividendo médio aí de 9,55. É lógico que esse dividendo é impactado por aquele ano que ela pagou demais. Por isso que embaixo aqui a gente tem o preço teto projetivo, que é o que eu gosto de calcular. Aqui você consegue perceber que se você está interessado pelo método Bazin, investir na Vale a esse preço aqui, meu amigo, e receber 6% de dividendo yield, que é o preconizado pelo Bazin, você tem 59,17% de margem. O Bazin preconiza de 15 a 20% de margem, você está com 59%. Absurdo. O Bazin estaria comprando o Vale neste momento. O Valuation Graham, ele preconiza uma margem de segurança de 80% a 100%. Você tem 66% de margem aqui. Não é uma empresa que está cara, mas o Graham olharia e falaria assim, falta um pouquinho de desconto ainda, talvez não está na hora de comprar ainda. O Peter Lynch, ele olha dividendo yield, crescimento projetivo da empresa, que aqui inclusive a gente está considerando apenas 3% de crescimento projetivo, que é bem conservador, e o PL da empresa. Então aqui já está tudo calculado e você tem aqui uma legendinha para você entender se está abaixo do preço justo, cara ou muito barato. No caso, o Peter Lynch, ele fica muito atencioso em todas as empresas que está com um indicador nessa fórmula dele, de 1.2, 1.3, já começa a prestar bastante atenção, que já está no preço justo, ficando barato. Então acima de 1.5 já fica abaixo do preço, com certeza ele estaria analisando essa empresa se faz sentido ele comprar ou não. Quando a gente olha para o preço teto projetivo, a gente está olhando projeção. Então é o que vai vir agora para frente. Neste ano, será que compensa eu comprar Vale neste momento, a este preço, para receber dividendo neste ano, nos próximos anos? Será que vale a pena? Aí a gente tá fazendo projeção, a gente não tem certeza de nada. Projeção é projetar, não temos bola de cristal. Então aqui agora é um jogo de valuation. Por isso que o meu valuation é diferente do seu, é diferente do Bazin, que é diferente do Graham, que é diferente do Howard Marks, do Peter Lynch. Valuation é uma frase linda, dita pelo Damon Daran. Abre aspas. Valuation é uma arte exata, cheia de incógnitas subjetivas. E realmente, porque aqui a gente pode colocar as incógnitas que a gente quiser. A Ward já puxa o lucro projetivo consolidado dos últimos 12 meses, então aqui você já consegue ver qual que é o lucro dos últimos 12 meses, foi 30 bilhões, já puxa o último payout também e o yield mínimo. Se a gente levar em consideração que a Vale só vai repetir aquilo que ela fez no ano passado, só repetir, a mesma coisa, temos o consolidado do ano passado inteiro, né, do primeiro ao quarto trimestre, a gente teria aí uma margem de segurança projetiva de 38%, é bastante. Lembra que o Bazin preconiza 20, né? De 10 a 20. Então aqui a gente tem preço teto da Vale seria R$ 74,00 com um yield projetivo aí de 8,31 para o ano de 2025. E aí agora você pode brincar aqui com o que você acha que vai acontecer. Eu acho que ela vai pagar menos nos payout. Tipo, obrigatório dela é 50%. Ela tá pagando 66%. Eu acho que vai pagar menos. No lucro projetivo eu acho que vai diminuir. Pô, se você for diminuindo aqui, você vai ver que o yield projetivo vai diminuindo e o preço teto vai diminuindo. Ou seja, eu acho que vai cair 10% o lucro. Vamos ver quanto que vai ficar aqui? O yield projetivo 7,48, preço teto 5,67. Não, Léo, eu acho que vai aumentar 5%. Pô, se aumentar 5%, o yield projetivo vai de 8,73 e R$ 78,00 de preço teto. Então, sim, se for olhar para dividendo, tá barato, cara. Tá barato. Se você preconiza dos 6%, tá barato. E você tá fazendo uma exposição numa empresa gigantesca como a Vale, não vejo sentido você ficar de fora. Inclusive, vou te mostrar a minha carteira, porque é através do meu dinheiro que eu te provo que eu faço. Você consegue perceber aqui que a Vale é a terceira maior posição da minha carteira. E a Vale, tanto Vale quanto o Petro, que são empresas de commodities, a gente consegue operar e fazer dividendo sintético com opções na Vale e Petro. No mês passado eu publiquei um vídeo, esse aqui, onde a gente consolidou um ano operando opção só com Vale. A gente pegou 500 Vales, operamos uma opção com ela durante um ano. Confere lá pra você ver o resultado, porque além do resultado que a própria Vale pode te entregar, que é esse aqui que a gente calculou através dos dividendo yield, sem considerar a valorização de cota, você ainda pode fazer dividendo sintético, aumentar o seu rendimento. Eu ensino opções junto com o Wesley, porque não dá para ensinar opções aqui nesse canal, infelizmente. Nós estamos focados em ação, fundo imobiliário, ETF, para consolidação do Kraken. As opções, ele entraria lá no end do Kraken e precisa realmente de uma atenção bem detalhada. Por isso que eu recomendo que você vá lá e siga o Wesley. Eu falei, pô, eu não consigo gravar vídeo de opção aqui, Wesley. Você tem que gravar os vídeos de opção pro pessoal aprender. Inclusive, pode até usar o meu cenário. Você vai ver que ele tá usando o seu cenário lá. Digita aí no YouTube o cara das opções, vai lá e segue o cara e aprende o que é call, o que é put. Aprende pelo menos o básico pra você conseguir acompanhar nos próximos 2, 3 meses as operações que eu vou fazer em opções. Porque daqui uns 2, 3, 4 meses eu e o Wesley nós estamos avaliando a possibilidade de abrir uma turma só de opções. Mas aí depende se vocês vão querer ou não. Vou deixar um QR Code aqui com um formulário para você preencher bem certinho ali, pra gente ver se tem interesse ou não. Se não tiver interesse também, tudo bem, tá tudo certo. Opções é um negócio arriscado mesmo, não é para todo mundo, não é para todo mundo, tem que ter um conhecimento, tá? Então se você tem um conhecimento já básico de ação, já sabe mais ou menos o que é opção, se você não sabe, vai lá no canal do Wesley, aprende pelo menos um pouco para você ver se você vai conseguir entregar a atenção devida para opções e se sim, preenche o formulário aqui
aqui só pra gente te chamar caso a gente vá abrir essa turma, que vai ficar meio no off mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa nos comentários aqui se você tá comprando, vendendo ou mantendo a sua Vale. No momento você viu que eu fiz alguns aportes em Vale aí no último vídeo que eu falei sobre ela. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.